Eu olho para onde? Prezados ouvintes, boa tarde. Estamos transmitindo ao vivo, com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado e Doutorado da UCDB, o terceiro webinar, Diálogos sobre múltiplos letramentos e a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação na prática docente. Em nome do Grupo de Estudos e Pesquisa em Tecnologia Educacional e Educação à Distância, o GETED da UCDB, nós convidamos o professor Dr. Sebastião Pereira dos Santos, que tratará da seguinte temática: o programa Um Computador por Aluno na visão dos jovens da Escola Pública de Goiânia. Eu vou apresentar o currículo do professor Sebastião. Então, o professor Sebastião, ele possui graduação em História, especialização em Informática Educacional e em Planejamento Educacional. Ele é mestre e doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Atualmente é professor titular da Secretaria Municipal e Estadual de Educação de Goiás. Atua na formação de professores para o uso das tecnologias e dos recursos tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem. Possui experiência com ensino fundamental, médio e superior, tendo atuado na Universidade Estadual de Goiás, na Faculdade de Tecnologia do SENAC e no Centro Integrado de Aprendizagem em Rede da Universidade Federal de Goiás. Ele faz parte da equipe do Núcleo de Tecnologia Educacional, NTE, Municipal de Goiânia. Suas áreas de interesses e estudos são políticas públicas e formação de professores, educação à distância e também ambientes virtuais de aprendizagem. Eu, professora Rosimeire Regis, sou doutora em Educação aqui pela Universidade Católica Dom Bosco, participo do GETED há 6 anos, do nosso grupo de pesquisas em estudos educacionais e Educação à Distância e Tecnologias Educacionais. Eu organizei essa nossa atividade no decorrer dessa fala do professor Sebastião da seguinte forma: o professor tem até 25 minutos para estar realizando sua apresentação e depois nós vamos abrir as discussões, 25 minutos para as questões que serão apontadas ali pelo chat e depois nós vamos fazer essa conclusão desse momento. E sejam todos todos bem-vindos, Todas e todas bem-vindos, pessoal da UCDB Virtual, coordenação pedagógica da UCDB, direção da IAD da UCDB, os professores que estão participando desse momento aqui do estado de Mato Grosso do Sul, demais estados, muitos estados presentes aí nessas discussões ocorridas ao longo desse dia, discussões muito ricas e produtivas. E sejam todos muito bem-vindos. Então, o professor Sebastião Pereira dos Santos, você fica à vontade para iniciar sua exposição e podemos, então, iniciar essa temática tão importante para encerrar as nossas discussões hoje no decorrer do terceiro webinar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professora. Uma boa tarde a todos e a todas. Como você falou, nós passamos hoje o dia todo discutindo essa temática importante da questão do letramento, da questão das tecnologias da informação e da comunicação. E eu agradeço a oportunidade aos organizadores do evento por estar tendo essa oportunidade de apresentar o resultado de uma pesquisa que eu fiz entre 2010 e 2013, que é sobre o ProUCA no estado de Goiás. O ProUCA é um programa, um computador por aluno. Ele foi instituído em 2010 no estado de Goiás, atendendo 8 cidades e 9 escolas. Essas 9 escolas, 2 estão na capital do estado, que é Goiânia, que foi o meu locus de pesquisa. O ProUCA, como o próprio nome já diz, há uma ênfase na questão de um equipamento, de um computador por aluno. Então, diferentemente das iniciativas anteriores, diferentemente dos programas anteriores, que entregavam laboratórios de informática para as escolas
esse programa ele veio enfatizar um computador para o aluno. Antes de dar continuidade a essa fala, eu gostaria de falar do local em que falo, né, do local em que estou convivendo com essas tecnologias. Eu faço parte do Proinfo, dentro do NTE, desde o início aqui no Estado, desde 1997. E nesse percurso aí de 18 anos, nós convivemos com a chegada dos computadores, convivemos com a chegada da conexão à internet, convivemos com angústias, com expectativas, com frustrações, com alguns êxitos, e tanto na formação de professores, quanto no trabalho cotidiano com as escolas, de acompanhamento, de assessoramento, tanto pedagógico quanto técnico. Então, uma das queixas recorrentes dos professores com relação aos laboratórios de informática era a quantidade de máquinas para os alunos. Constantemente a gente ouvia queixas com relação a poucos computadores para muitos alunos. Os professores alegavam que não dava para fazer um trabalho bem feito, por conta da quantidade pequena de equipamentos. Um aluno, geralmente aquele que sabia mais, tinha o controle da máquina, ele chegava, ficava, todas as atividades eram feitas e ele acabava ficando do início ao final durante a aula que o professor ministrava. Então o professor achava que isso era muito frustrante, principalmente para aqueles alunos que não sabiam, não tinham condições de utilizar o equipamento. Então, essa queixa recorrente, ela foi sendo externada por vários momentos, em várias oportunidades, nos cursos de formação, nas escolas, até que, chegando o ano de 2010, já com conexão à internet nas escolas, já com uma certa convivência com essa tecnologia, apareceu o programa como uma extensão também do Proinfo, que já tinha passado a ser o Programa Nacional de Tecnologias na Educação, com a intenção de entregar um laptop ou um netbook aos alunos das escolas com conteúdo educacional. Esse equipamento, ele vinha, né, com a intenção de trazer um material já didático e ele ser como mais um recurso que o aluno ia dispor para ele poder dar continuidade à sua aprendizagem, ao seu estudo. Esse programa, apesar da intenção dele, a gente percebe assim, que já começou com uma série de deficiências, uma série de situações ou de questões que deveriam ter sido levadas em consideração para dar sequência a ele. Então, o que a pesquisa conseguiu perceber é que houve uma sobrevalorização, uma supervalorização do equipamento, e um descuido com algumas questões que eram de vital importância para que esse programa pudesse ter mais êxito dentro do Estado. Tanto é que eu fiz a escolha dessas duas escolas, em detrimento das demais, por conta de condições estruturais mesmo. Para vocês terem uma ideia, uma escola próxima aqui da capital, distante de 30 quilômetros, a escola não possui nem condição elétrica de manter um armário de recarga para os netbooks. Eles tiveram que desativar, porque quando ligava os dois armários para poder carregar os netbooks para os alunos, caía toda a rede do setor onde estava a escola. Então, essas questões estruturais, elas são importantes, porque elas acabam afetando o trabalho pedagógico, aquele trabalho que é pensado. Uma outra questão também muito importante, que não só a minha pesquisa, mas outras pesquisas conseguiram visualizar no Brasil, é a questão da tecnologia de conexão na internet que o governo fez opção. Vários estudos mostram que essa tecnologia não foi a mais adequada. Tanto é que a questão da conexão, da conectividade, ela sempre foi enfatizada como um fator negativo.
Quando a gente começou a fazer a preparação para essa pesquisa, fazendo parte do grupo de pesquisa da professora Mirza Seabra-Toski, uma colega já estava desenvolvendo um trabalho com relação à formação de professores. E a gente visitava as escolas, escutava muito os professores, os gestores falando que com esse equipamento melhorou, as aulas tinham melhorado. O aluno era mais, concentrava mais, o aluno estava mais atento, o aluno participava mais. Então, assim, apesar da falta de estrutura, mesmo com as deficiências de conexão, os professores apontavam que esse equipamento, quando ele chegou na escola, ele trouxe uma mudança comportamental dos alunos. Diante do que eu fui escutando dos professores, dos gestores, eu passei a sentir a necessidade de ouvir os alunos, de entender como que jovens, crianças, veem esse equipamento, percebem ele dentro da sua realidade escolar e de que forma isso trouxe ou não alguma alteração nesse processo de ensino e de aprendizagem, na perspectiva dos alunos. Então, a intenção foi ver como que os jovens, principalmente, estavam lidando com esse equipamento, que é um equipamento, ao meu ver, já bem deficitário do ponto de vista mesmo estético, mesmo estrutural, e de que forma ele avaliava como de positivo ou de negativo nesse equipamento. Então, são jovens de duas escolas periféricas, são bairros populosos de Goiânia, que, apesar de ser escolas periféricas, pelo levantamento que eu fiz antes de formar os grupos focais, eles tinham, já tinham algum tipo de acesso à tecnologia digital, à internet, a redes sociais. Alguns deles tinham equipamento de informática em casa, como notebook ou microcomputador. Então, não eram totalmente fora da área digital. Então, essa foi uma das primeiras surpresas, porque, mesmo sendo jovens, já, de certa forma, inseridos digitalmente, eles tinham como uma avaliação positiva esse equipamento dentro da escola. Eles viam como as aulas, né, em que o professor utilizava esses equipamentos, esses netbooks, eles consideravam aulas diferenciadas. Tanto que o professor que utiliza esse equipamento, ele é considerado o melhor professor na fala desses alunos, mesmo com as deficiências estruturais do equipamento e mesmo com a constante falta de conexão com a internet. Então, o que a gente percebe é que o que eu consegui perceber com a fala desses alunos, escutando esses grupos, é que mesmo com as deficiências que o equipamento tem, eles estão, de certa forma, saturados com determinado tipo de aula. Então, se você tem um recurso a mais, se você utiliza um recurso didático, um recurso pedagógico a mais, que seja diferente daquilo que ele vivencia no seu dia a dia, ele já sente uma diferença e ele já aprova essa utilização. Então, essa foi uma das primeiras percepções que tive com o grupo e que, assim, acaba que reforça naquilo que eu acredito, do potencial que as novas tecnologias, não tão novas mais, né, as tecnologias da informação, da comunicação, ou tecnologia de para a gente poder estar estabelecendo essa conversa e apresentando esse resultado. Então, demonstra, né, que há muitas possibilidades, existe um potencial grande para se trabalhar, mas que a escola, talvez pela sobrecarga de tarefas, sobrecarga de responsabilidades e pelas deficiências da formação inicial e também continuada, muitas vezes não consegue perceber esse potencial e não consegue utilizá-lo em toda na sua potencialidade. Então, o professor, ao afirmar que
os alunos melhoraram de forma comportamental com o uso dos equipamentos, eles estão considerando apenas um aspecto, o aspecto mesmo da aprendizagem, da produção, daquilo que o aluno poderia fazer, talvez até por falta mesmo de formação, o professor nem todos os professores conseguiram perceber nas entrevistas que eu fiz com eles antes de estabelecer os grupos focais com os alunos. Então, esse é um dos aspectos. E uma outra coisa que consegui perceber durante a pesquisa é que o PROUCA ele tinha como proposta, ou como promessa, a questão das quatro pontos que ele tinha como destaque. A questão da mobilidade, a questão da conectividade sem fio, e da imersão da cultura digital e da integração das mídias. Então, o que a pesquisa me ajudou a ver? Essas quatro bases, esses 4 pontos, essas 4 promessas, elas ficaram mais no papel, mais na proposta do que realmente na sua efetivação. Principalmente pelas questões estruturais que já foram apontadas aqui na minha fala. Então, a questão da mobilidade. A mobilidade percebida durante a pesquisa era a mobilidade de tirar o equipamento da sala onde ele era recarregado para a sala de aula. É a única mobilidade percebida. Os ambientes, né, que poderiam ser proporcionados por essa mobilidade, o aluno poderia levar e ter outros ambientes, além da sala de aula, para poder estar aprendendo, para poder estar estudando, para poder... É enfatizado no programa, o computador deveria ser um recurso didático como o livro, porém ele não leva esse equipamento para casa, dentro da escola o uso se limita à sala de aula, quando muito ele leva para um laboratório de informática, então não há essa mobilidade pensada, essa mobilidade que o programa propunha. A outra questão da conectividade sem fio, por conta da tecnologia utilizada pelo programa, as escolas não conseguiram, né, ter conectividade pela tecnologia dos repetidores de sinal disponibilizado pelo programa. As escolas que eu acompanhei aqui em Goiânia, elas utilizavam a internet da própria escola, uma linha de dados que a escola possuía, então utilizava que, assim, representava uma conexão muito precária. Nem todos os alunos conseguiam conexão, e a conexão extremamente lenta. Não dava para atender uma turma de 30, 40 alunos. As atividades que acompanhei com alguns professores funcionavam mais ou menos com turmas menores, turmas pequenas, aí o professor conseguia até fazer algum trabalho de conexão à internet, de pesquisa. A gente voltaria daqui a pouco nesse ponto, porque acredito também que o próximo ponto, que é a questão da imersão na cultura digital, ela não pode ficar restrita apenas ao consumo do que está produzido no mundo virtual, que está produzido na internet, que foi o que a gente percebeu na utilização da internet. Os professores, as propostas de trabalho, geralmente se limitaram à questão da pesquisa puramente. Não percebi, não vi professores envolvidos com produção mesmo do conteúdo digital, de poder estar alimentando as redes, de estar fazendo um trabalho mesmo de que o aluno se torne autor, de que o aluno desenvolva sua autoria. Então, é um ponto que, ao meu ver também, a questão da imersão na cultura digital, ela ocorreu também de forma precária, principalmente por conta mais do consumo do que da produção mesmo de conteúdo para o mundo virtual, para o mundo digital. E a integração das mídias, né? O equipamento, ele, como já foi dito, ele é muito
estruturalmente muito deficiente, né? Ele foi feito para resistir à queda e tal, mas ele tem uma limitação física mesmo, questão de memória, questão de processamento de dados. Então, isso também dificulta a utilização desse equipamento integrando diversas mídias. Então, esses foram aspectos que, a meu ver, fizeram que o programa tivesse algumas deficiências que ficaram muito assim, expostas. Essas que eu acabei de dizer foram aquelas que eu considero assim, mais visíveis. Uma questão que foi levantada, até uma colega nossa aqui da PUC, aqui de Goiânia, de Goiás, costuma sempre levantar a questão da transgressão. Então, na formação dos grupos focais, no desenvolvimento da pesquisa, essa questão da transgressão e da regulação, elas foram muito presentes. De um lado, nós tínhamos um grupo gestor preocupado com a utilização das redes sociais. Então, nas duas escolas que eu pesquisei, e nas escolas também que não entraram diretamente na pesquisa, mas que foram visitadas, uma preocupação contínua, permanente, constante, com relação ao acesso às redes sociais. Tanto que, numa das escolas, da rede estadual, era expressamente proibido o acesso à rede social, com penalidades mesmo de suspensão do aluno. Então, desse lado, se havia, de um lado, a questão da regulação, do outro lado, a gente percebe a questão da transgressão, e parece que o fato de transgredir por si só, ele já traz uma satisfação imensa para o aluno. Num dos grupos focais, que foi com um grupo mais novo, entre 12 e 13 anos, os alunos, eles, de certa forma, se divertiam em contar, durante as nossas conversas, se divertiam em contar como que faziam por burlar a vigilância da escola, do professor, do coordenador, sentiam-se satisfeitos, alegres, com essa forma de burlar, de transgredir, né, essa proibição que a escola colocou. A escola, conversando com gestores, com os professores, das motivações era que o uso da rede social estava gerando brigas, os alunos estavam marcando brigas fora da escola por meio da rede social. Mesmo você conversando com esses gestores, com esses professores, tentando mostrar que fora da escola a vida continua, a rede continua também, e se marcam dentro da escola, eles têm toda a possibilidade de marcar fora também, ainda assim não foi considerado essa minha conversa, e foi mantido durante todo o período que eu fiz a pesquisa, essa proibição de uso das redes sociais, especialmente o Facebook. Então, essa questão da regulação e a questão da transgressão, elas foram muito visíveis durante todo o trabalho de pesquisa, e me levantou uma questão que eu creio que não consegui respondê-la, que é o que provoca, né, o que faz a entrada de um instrumento que ele é alheio, né, à questão escolar, até certo ponto, ele entrar dentro da escola como um recurso pedagógico, né? O que isso significa, do ponto de vista pedagógico, a utilização de um equipamento, de um computador por aluno. Então, é uma questão que permaneço com ela, permaneço estudando, até porque, assim, ao que parece, as tecnologias, elas vêm, como foi dito pela professora Daniela, o governo faz a compra desse equipamento, muitas vezes gastando altos investimentos, e passado um certo tempo ele cai
se tornam obsoletos e já vem uma nova tecnologia ou um novo equipamento e ele passa assim, então a ter a ser o objeto de desejo da vez. Agora me parece que já está até havendo uma mudança, já não é mais o netbook, esse laptop pequeno, né? Já estão migrando já para outras tecnologias. Então, a questão da tecnologia, eu percebo como um grande potencial, mas eu percebo também que ainda há várias limitações a serem transpostas, tanto de ordem estrutural, quanto mesmo de ordem de formação, de avaliação dessas políticas, né, desses programas, porque acaba um, vem outro, não há uma avaliação, não vê o que foi que deu certo, o que deu errado, e já passa para uma nova iniciativa, e já começa um novo processo, e novas responsabilidades para o professor, que se sente cada vez mais sobrecarregado, e faz com que, muitas vezes, aquilo que tem um potencial, ser desprezado antes mesmo de ser utilizado. Então, o PROUCA, a nossa fala aqui agora, é um recorte dessa pesquisa, trouxe alguns aspectos que considerei mais importantes durante essa pesquisa, e considerando aí que assim, ele precisa de novos estudos, no sentido de perceber ou de desvendar aí como que, quais os pontos, né, em quais pontos aí houve as falhas desse programa. Tinha uma possibilidade de dar certo, mas que, ao nosso ver, ele começou fracassado por conta das escolhas tecnológicas feitas e por conta também do processo aí de formação dos professores. Tanto que, nas duas escolas que fiz o acompanhamento, a pesquisa, foram feitas formações diferenciadas. E aquela escola, a escola municipal, que teve um acompanhamento mais próximo, que teve uma formação mais próxima, foi uma das escolas do estado que apresentou melhores resultados com a utilização desse equipamento. Mas ainda assim, esbarrando nesses limites, esbarrando nessas deficiências e tendo essas dificuldades aí de sucesso mesmo, né, como um equipamento voltado para o processo de ensino e de aprendizagem. Encerrando, a gente poderia ainda questionar, porque há uma ênfase da questão do computador por aluno, já no nome do programa, mas que ele fica só no nome. O aluno, ele não recebeu esse equipamento, o equipamento ele permanece na escola, mesmo com as deficiências que eu disse, estruturais mesmo do equipamento. No início, quando ele chegou à escola, havia um medo de roubo, de serem furtados ou roubados os alunos, e era uma alegação, então, para não entregá-lo para o aluno. Outra questão o receio do aluno não devolvê-lo ao final do ano letivo, como ocorre com o livro didático. Então, e por conta disso, em algumas escolas, o equipamento ficou obsoleto, tinha uma série de deficiências. Ficou obsoleto sem ser utilizado, por conta de alguns receios aí da gestão escolar. Então, são questões, são aspectos que precisam ser revistos, precisam ser melhor formulados, principalmente para as novas políticas aí de entregas de equipamento de comunicação e informação para as escolas. Isso são alguns aspectos aí da pesquisa feita. Eu encerro aqui a minha fala, agradeço a oportunidade aos organizadores do evento por estar apresentando o resultado dessa pesquisa. Agradeço a todos que participaram até agora, já estamos aí, aqui em Goiânia já é noite, e espero aí que com as questões que vão ser feitas a gente possa estar estabelecendo um diálogo
melhor aí e tentando sanar alguma dúvida com relação aos pontos apresentados. Muito obrigado. Olá, Sebastião. Oi. Algumas provocações, né, foram fomentadas aqui no decorrer da sua apresentação no chat, e principalmente em relação aos desafios do ProUCA, em questão ao sinal de internet, que é precário, e também alguns destaques em relação à formação de professores para a utilização dessas tecnologias no contexto educacional. A Ariadne, ela vem destacando que muitas vezes adquire os materiais e não prepara os professores para a sua utilização. Ao mesmo tempo, a Gisele Morilha vem destacando que a formação dos professores proposta pelo governo federal enfatiza mais o aspecto técnico de uso, deixando as questões críticas de lado, né? E tivemos muitas outras participações. A Liderci vem apontando que tem um grupo, né, no NTE de Goiânia, um grupo de professores, Kênia, Márcia e a Liderci, e elas destacam que é interessante a sua observação para ter um trabalho pedagógico mais completo com o projeto UCA, e necessário que tenha de forma integral mobilidade completa e que os alunos pudessem também levar para casa. Interatividade, internet boa, velocidade na sala de aula, então elas vêm pontuando algumas questões. A professora Kátia, ela faz uma pergunta que realmente as questões tecnológicas são um problema. No entanto, quais foram os ganhos pedagógicos com a utilização dos laptops? Essa é a pergunta da professora Kátia. A Amanda vem destacando que o governo se preocupa em criar projetos para ter uma aparência legal, mas esquece da qualidade que deve ser empregada junto ao projeto. Não é só dizer que vai disponibilizar computadores para as escolas e ir lá entregar um monte de caixas fechadas, é preciso ir além, averiguar os recursos das escolas e providenciar as melhorias para o projeto de qualidade. A Gisele Morilha e também a Ana Ribas, elas realizaram pesquisas de mestrado, né, e a Gisele destaca que a pesquisa dela vem ao encontro da sua pesquisa, no sentido de que os alunos e alunas, mesmo com a precariedade do ProUCA, as crianças gostam das aulas com o uso do ProUCA, né, do laptop. E a mobilidade foi impossível, pois as baterias não conseguiam ficar conectadas nas tomadas, né, a Gisele destaca. Ana Ribas, ela também identificou na pesquisa dela de mestrado essas deficiências do ProUCA. Alunos e os professores querem e exigem melhoria no projeto, né? Foi isso que a Ana pontuou aqui no chat. O Vinícius Neves, lá de Dourados, ele vem destacando que em Dourados o IDEB da escola que participa do projeto UCA é 7.1. Tem mais uma pergunta. A professora Cristina, se eles já tinham acesso às tecnologias de informação e comunicação fora da escola, por que a inserção do ProUCA modificou o comportamento deles dentro da escola? Aulas diferenciadas? Como aconteceu isso durante a sua pesquisa? A Ana Ribas também destaca que, com essas dificuldades, você acredita, aí já é uma pergunta, né? Que os momentos de projetos de aprendizagem puderam se tornar mais flexíveis, interativos e também autônomos. Os alunos ganharam maior mobilidade na busca de informações de seu interesse e no cumprimento das tarefas propostas. Né? Se os alunos, né, ganharam informações e mobilidade no decorrer dessa sua investigação, dessa pesquisa. Eu acho que são algumas provocações, professor Sebastião,
Eu vou deixar você fazer esses comentários e depois nós seguimos com outras perguntas, que tem inúmeras perguntas postadas aqui no chat. Então, vamos tentar falar um pouco então a respeito das questões que foram levantadas. Com relação às pesquisas já indicadas por você, antes de fazer a pesquisa, o levantamento que fiz da produção acadêmica, eu já tinha percebido, já tinha visto, né, no estudo, que no Brasil inteiro a questão estrutural ela foi muito pontuada, muito apontada pelos pesquisadores. A intenção em escolher as escolas de Goiânia, por ser centro urbano, né, por ter já uma população já maior com relação às cidades do interior que recebem equipamento, por conta das lan houses, do acesso mesmo aos equipamentos, a gente fez a escolha por essas escolas aqui da capital, para perceber mesmo se essas questões estruturais que a gente tinha percebido no interior, se elas eram tão visíveis e tão fortes aqui dentro das escolas da capital. Conforme as colegas aí colocaram, que fez o trabalho de mestrado, são questões que realmente dificultaram e dificultam, né, bastante a utilização do equipamento. Tem duas questões agora que foram feitas, que eu consegui anotar aqui. Você foi falando, eu não consegui anotar tudo. Com relação ao trabalho pedagógico, a professora Kátia colocou os ganhos, né, apesar das questões tecnológicas, e quais os ganhos com relação no trabalho pedagógico, pelo que eu consegui aqui anotar. Bom, na pesquisa mesmo, com os alunos, no acompanhamento, eu consegui perceber, apenas na escola municipal, algum princípio de trabalho mais coletivo, um princípio de trabalho mais de pesquisa e mesmo de produção. Como eu disse a respeito da questão da imersão na cultura digital, que há muito mais o consumo do que a produção de conteúdo, na escola municipal, eles começaram a desenvolver um trabalho bom mesmo de produção, com páginas na internet, só que aí teve, durante o processo da pesquisa, teve um período que a escola ficou de greve. Então, esse período que ficou de greve, esse intervalo aí, quando eu retornei, por conta de todos os resultados que uma greve prolongada provoca, eles estavam priorizando outras formas de ensino, outras formas de passar o conteúdo mesmo. Como ganho de pedagógico com relação ao ProUca, eu percebo assim, que tanto professores quanto alunos, eles falaram muito bem, elogiaram muito a questão do equipamento, mas a gente não percebe, assim, visivelmente, alterações significativas. Numa das aulas que eu acompanhei do professor na Escola do Estado, o professor estava ensinando a utilizar um editor de texto. Então, eu percebo que acaba que limita, né, que empobrece muito as possibilidades, mesmo tendo as deficiências estruturais que foi dito. Creio que o professor poderia provocar algo novo, algo que pudesse fazer com que esses alunos realmente se tornem autores, pesquisadores, que possam, né, fazer algum trabalho de autoria. Então, na escola da prefeitura, na escola municipal, a formação oferecida pelo NTE, ela baseou em trabalho com projetos de aprendizagem. Partia de uma necessidade do professor, e o professor, então, fazia todo um trabalho aí de construção mesmo do conhecimento a respeito daquilo que ele gostaria de investigar. Nessa escola, as pesquisas tem a minha pesquisa, então, a pesquisa de formação de professores, feita pela professora Ada Daniela, da PUC,
que demonstram que foi a escola que, dentro do estado, que alcançou uma melhor utilização, uma utilização mais próxima daquilo que a gente acredita, desses equipamentos, mas um trabalho mais pedagógico mesmo, um trabalho de provocação, um trabalho de pesquisa, um trabalho de construção, um trabalho que nós consideramos que foi mais rico. Então, aquilo que a gente conseguiu perceber aí na pesquisa. É evidente que os ganhos aí, né, se a gente for considerar, eles não são tão significativos do ponto de vista do investimento financeiro, da política. Mas para a escola, que modifica ali a sua rotina, o seu cotidiano, eu considero que traz um bom ganho para os alunos e para os professores. Até porque o professor, quando você fala, ele muitas vezes entende de determinada forma e muitas vezes ele vai formulando os limites, as dificuldades. Quando ele coloca em prática, quando ele consegue fazer o trabalho que é proposto com o seu aluno, com a sua turma, ele visualiza e ele percebe, ele consegue avaliar os resultados desse trabalho. Não sei aí, professora Cátia, se consegui te resolver a questão que você me colocou. Com relação à pergunta da professora Cristina, diz que esses alunos já tinham acesso, né, aos equipamentos, e mesmo eles tendo acesso fora da escola a esses equipamentos, seja por meio da Lan House, seja por meio do equipamento que tinha em casa, do irmão, da mãe, do pai, de algum familiar, ele, quando tinha esse equipamento na sala de aula, ele conseguia mudar o seu comportamento, pelo que foi dito pelos professores, pelos gestores, principalmente, e pelo que eu também observei. Eu percebo que é alteração mesmo da rotina diária dessas aulas. Principalmente no colégio estadual, que era um colégio de tempo integral, quando o aluno tinha condições de acessar o equipamento, parece que ele estava numa outra realidade, numa realidade melhor, por assim dizer. Então, por conta disso, e por conta da própria regulação que há, né, você tem que se comportar para poder usar o equipamento a próxima vez, isso acaba que interfere também aí no comportamento. Mais uma vez, é aquilo que a gente percebe, aquilo que eu disse a respeito da questão da transgressão e da regulação. A regulação é muito forte em todos os sentidos, nos acessos que o aluno faz, especialmente na escola do Estado. E nos acessos que o aluno faz, como forma de recompensa, para ele tem que se comportar, para ele poder receber. Então, talvez, né, essa mudança do comportamento aí, acentuada pelos professores, pelos gestores, ela se dá muito mais em termos da questão da regulação e da recompensa, né, da troca, para ele se manter mais comportado, né. Também não sei se cheguei a esgotar aí o que a professora Cristina gostaria de saber. Os projetos de aprendizagem que a Ana Rio colocou a respeito da questão da mobilidade, da conectividade, o projeto de aprendizagem eu percebo que o projeto em si, ele provoca em alunos e professores uma nova postura diante do conhecimento. Aquela postura de apenas consumir, ela acaba sendo alterada. Alunos, professores, eles têm que passar a ter eles passam, né, a ter uma postura aí de autores mesmo. Então, há uma preocupação quando vai colocar algo na internet com relação ao português, se está bem escrito, se está bem desenvolvido, se não tem erro de ortografia. Existe uma preocupação com a estética, existe uma preocupação com as informações, com os dados. Eu percebo que existe um potencial grande com relação ao trabalho com projetos.
apesar de todas as limitações que a gente percebe no cotidiano escolar. Teve algumas das colegas aí que colocaram, eu não consegui gravar o nome, a respeito da formação que é ministrada. A formação, ela peca na formação inicial, boa parte dos professores que saem dos cursos de licenciatura, eles não conseguem, né? Muitas vezes ele sabe utilizar o equipamento, sabe utilizar as tecnologias para uso próprio, mas ele não consegue visualizar o uso dessas tecnologias no seu cotidiano, lá dentro de sala de aula, enquanto professor. Consegue navegar bem, consegue utilizar bem os programas, mas não consegue fazer um link entre esses dispositivos que ele tem em mãos, que as escolas agora possuem, lousa digital, projetor multimídia, conexão à internet, laboratório de informática, os laptops. Ele não consegue fazer um link entre isso aí e o trabalho com os conteúdos da sua área de formação. Então, na maior parte das vezes. Quando ele vem para um curso de formação, como os cursos que nós trabalhamos, muitas vezes ele vem com muitas dúvidas, com muitos questionamentos, apresentando muitos obstáculos, e aí a gente tem que fazer um trabalho mesmo de formiguinha, no sentido de tentar ganhar confiança e de tentar mostrar as possibilidades. À medida que ele vai fazendo, então, esse desvelamento, né, esse encontro aí das tecnologias com a sua turma, com o conhecimento, fazendo as mediações necessárias, ele começa a ver a possibilidade mesmo de uso. Nós temos aqui no NTE Municipal uma amostra anual dos trabalhos que são feitos utilizando as tecnologias. E a gente tem visto boas experiências, a gente tem visto bons trabalhos desenvolvidos por professores que abraçaram mesmo, né, essa ideia de utilizar os recursos que tem na escola. Os recursos estão disponíveis, vão envelhecer, vão ficar obsoletos se não forem utilizados. Utilizando, nós vamos perder a sua garantia, vão perder a sua vida útil. Então, são professores que estão começando a desenvolver trabalhos. Nós já temos 3 edições dessa mostra. É um simpósio que nós fazemos e que tem mostrado que estamos caminhando num caminho, talvez seja meio pedregoso, né, seja meio ainda tortuoso, mas que tem dado alguns resultados que nos traz satisfações enquanto trabalho de formação. A colega falou a respeito da formação ser mais técnica do que pedagógica. O nosso grupo ele é constituído por professores e a gente enfatiza mais o aspecto pedagógico, pelo menos a gente tenta, né, do que o aspecto puramente técnico, tecnológico. Professor, tem mais algumas perguntas, mas eu acredito que, de certa forma, você já contemplou essas respostas. Como Thaís, se você não se sentiu contemplada, Thaís, quando você vem perguntando o que está sendo feito, né? Eu acredito que o professor, de certa forma, no decorrer dessa fala, ele já respondeu essa questão. Mas tem um comentário bastante pertinente da professora Kátia que eu gostaria de destacar, que nós não podemos generalizar que o projeto como um todo seja um fracasso. Em outros estados temos relatos interessantes e também em algumas escolas temos relatos que os laptops foram para as casas. Mas essa era uma decisão entre gestão, pais e alunos. Eu gostaria só de complementar uma experiência que nós temos aqui do grupo GTED, em uma parceria com o Instituto Federal Tecnológico, com o IFMS de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É um projeto em uma escola estadual aqui no estado de Mato Grosso do Sul, em que nós temos essa experiência, que procuramos saber como esses alunos dessa escola
utilizaria um laptop educacional, né? Essa escola tem o projeto ProUca, e como esses alunos eles utilizariam um laptop em determinadas disciplinas na sala de aula, possibilitando o próprio aluno vivenciar as suas possibilidades, limitações e experiências. Esse relato desses alunos, nós destacamos em um artigo que está publicado no Caderno de Educação, Tecnologia e Sociedade. O nome desse artigo é O Olhar de Alunos Monitores em Contexto de Formação Continuada para no uso de laptops educacionais. Então, é uma experiência de formação dos alunos monitores, né? Então, esses alunos, em algum momento, eles foram monitores dos seus professores, e nós vivenciamos essa prática da utilização desse laptop na sala de aula, possibilitando aí esses alunos monitores e professores orientadores. Eu participei desse projeto enquanto professora orientadora, o conhecimento frente aos desafios diários, né, dentro da sala de aula, que foi a realidade vivida naquele espaço, né, de cada professor e aluno que está inserido ali naquele contexto daquela escola. Era só uma complementação de uma pesquisa que o GETED, é um grande projeto que o GETED participou, se eu não me engano foi no ano de 2012, 2013. Tá? Bom, acho que nós podemos finalizar esse momento junto com o professor Sebastião. Foram inúmeras provocações, né, que emergiram em relação a essa temática, mas o professor Sebastião, ele tem a tese dele disponível para a gente fazer download aí na internet. Eu acho que é uma pesquisa bastante relevante e que vem trazendo inúmeras provocações. Então, está disponível aí a pesquisa do professor para quem quiser ampliar esses conhecimentos em relação a essa vivência dele nessa escola pesquisada. Bom, pessoal, então nós estamos hoje, nesse momento, né, finalizando o terceiro webinar. Foi um dia bastante produtivo, ampliamos nossos conhecimentos, aprendizagens, trocas, né? Eu acho que foi um momento bastante rico aí para todos nós, os que estão presencialmente, virtualmente, né, e aqueles que estão aqui no espaço onde nós estamos transmitindo pela UCDB virtual. Então, agora nós gostaríamos de dar um tchauzinho para vocês, agradecer a todos e a todas, né, que participaram desse momento tão rico de discussões, um momento de aprendizagem, troca de experiências aí com o pessoal de vários estados e também pessoal de Portugal. Obrigada a todos. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada.